Então vamos lá, você queria falar sobre o quê? O Ai, pessoal tantas tá aí esperando a coisas. gente. Hã? Vários assuntos, né? Pra começar explicando o que vários pontos. A gente sempre troca altas ideias. A gente fica muitas horas trocando ideias, deixar. Quando vê, o dia passou e a gente tá sentado na mesa da cozinha. Enquanto que a gente poderia ter passado tudo que a gente falou, colocado para as pessoas, né? É. É muita reflexão, muito insight. É o que eu sempre falo aqui. A gente vive numa paralela dimensional. E às vezes, Como viver, né, nessa paralela como dimensional? viver? Essa é a pergunta que eu vou fazer para você. Como viver na paralela dimensional? Que pessoas você conhece que também vivem na paralela dimensional? Mas como viver? Vamos começar pela primeira pergunta. Como viver? Primeiro que é paralela dimensional, né? É quando você vive uma realidade diferente da realidade das pessoas. Quando você vê, é um exemplo muito claro que a Cristina Cairo dá. Ela fala do trânsito. Se você tá conectado e em paz, você sai no mesmo momento, no mesmo Trânsito? Que lugar. trânsito? Trânsito de Trânsito que rua. passa É, aqui de na rua? rua. Se você sai no mesmo lugar que a pessoa, no mesmo horário, e você tá em uma frequência diferente da pessoa, a pessoa tá rabugenta, reclamando, tem os motivos dela, né, para poder reclamar do trânsito. Quando você tá num bom momento, quando você vê, você chega antes, porque você entrou por um outro caminho, uma outra frequência. Então isso é uma paralela Uma dimensional. paralela dimensional. E de modo geral, tudo está funcionando como que a gente pode dizer? De uma forma. A Matrix? Seria a Matrix? Ai, Matrix, Não sei, as pessoas colocam esse nome da Matrix, mas essa Matrix Pessoas- surgiu por causa do filme ou já esse conceito já existia antes? É isso que eu não entendo. Eu acho que isso surgiu por causa do filme, né? Do filme Matrix. Ah, tá. Porque existe a Matrix e tudo mais, enfim. Isso é papo para outro rolê, mas a paralela dimensional, viver na paralela dimensional é você viver a parte do que é viver, do que as pessoas estão vivendo na correria, né? Por exemplo, eu reluto muito com a escola das crianças, por exemplo. Eles vão para a escola, Lia e Inácio, né? A Lia vai fazer 4 anos e o Inácio vai fazer 2 anos. Fofos. Fofíssimos. E eles vão para a escola. E lá eles vivem uma outra realidade. Porque quando eles vêm aqui para casa, a nossa realidade é completamente diferente. Por exemplo, Garrafinha com um personagem Isso, Walt garrafinha. Disney, sei lá. Isso, garrafinha de personagens. E a gente não liga para essas coisas aqui. Não por um motivo de. Como posso dizer? Revolucionário, somente, né? Anticapitalista. Não por isso, mas porque a gente não está criando filhos para um mundo. Assim, a gente vive num mundo materialista, mas a gente não vive esse mundo. Então é a gente que reutiliza roupa, por exemplo, né? Que mais por exemplo? Dá um exemplo. É isso. Que as pessoas vivem muito acreditando, né, na realidade objetiva, ou seja, que só existe a matéria, que tudo que está acontecendo, e existe um universo interno enorme, gigantesco, que as pessoas não param para olhar, e a gente acaba diariamente, nós aqui vivemos sempre nos observando, tentando entender, ó, aconteceu uma situação aqui, ó, eu tô com uma dor de barriga, o que que isso quer dizer? Outro dia eu tive uma diarreia, né? E obviamente eu poderia falar que, pô, foi a comida que, na verdade, a primeira pessoa que eu falei foi o dono da academia lá, que é meu amigo. Ele falou, mas o que que você comeu? Eu falei, não, mas não é o que eu comi. É que eu estava meio preocupado com umas coisas e tal. Então, sempre a gente vai para uma reflexão
que está acontecendo comigo, né? Ou o que está acontecendo aqui conosco na nossa casa, que isso está chamando a nossa atenção. Sim, inclusive às vezes bichos que aparecem. Se apareceu algum bichinho, qual é o significado? Esses dias a gata trouxe um morcego. Assim que a gente chegou, a Girassol trouxe um morcego. Eu não vi, trouxe? Trouxe um filhotinho de morcego. E aí eu achei que era uma mariposa, mas uma mariposa muito grande. E era um filhotinho de morcego e ela levou pra mim no banheiro. E aí ele voou e colou no lustre, na luminária. Claro que viu. Eu falei o morcego. Não lembro. Aí você fechou a porta e falou, deixa ele aí no escuro. A gente abriu a janela, o vitrô. Mas não foi, faz um tempinho já isso. Faz um tempinho, a gente contou. E aí apareceu um morcego. Vai lá e qual é o significado do morcego no xamanismo? Qual é o significado do morcego? Então, ou então entra uma barata. A barata é uma questão. Barata é uma questão. Se você tem barata que aparece na sua casa, verifica se quando aparece a barata na sua casa, se você recebeu uma visita de alguém que entrou na sua casa e ficou meio... Ou seja, se você se sentiu invadida por ter alguém na sua casa, tenta ver se toda vez que aparece uma barata na sua casa, tem a ver com alguma coisa nesse sentido. Sim. Porque a gente toda vez... Aliás, nessa casa aqui não, porque acho que essa casa não tem barata. Mas na casa que a gente morava antes, às vezes aparecia barata. E toda vez aparecia no dia que alguém ia lá visitar a gente. Sempre que um familiar aparecia. Mas não é que aparecia, mas aparecia e acontecia algo que era um pouco invasivo, né? Ou fala assim, o que isso acontece? O que isso está fazendo aqui? Ou o que isso está fazendo ali, né? Mas não é assim que faz. Sempre aparece a barata. Sempre aparecia a barata. Aqui menos, porque a gente também recebe menos visitas aqui. Isso é a paralela dimensional. Quer dizer, a gente está dando esse nome meio de uma brincadeira, na verdade, mas para ilustrar que nós temos aqui uma percepção de que tudo está ligado, né? Apesar da vida material, e aliás a gente vem aqui para isso, para entender como funciona essa vida material, essa vida relacional, né? Nós viemos para um mundo relacional, a gente veio aprender a se relacionar aqui com as pessoas, com o trabalho, com o dinheiro, com tudo, né? Com o alimento, a gente se relaciona com tudo. E lá no mundo espiritual, né, antes de vir para cá, lá era tudo uma coisa só, não tinha separação. Quando a gente vem para cá, encarna aqui na Terra, tudo é separado, né? A gente começa ali no nascimento, ali onde corta o cordão umbilical e você já não é mais o todo, você e a sua mãe são dois, né? E ali começa a formação, né, da sua psique nos primeiros anos de vida e tal. Então, a nossa visão ela vai desde esse antes da pessoa vir para a Terra, o dia que ela nasce, e aí toda a trajetória dela até chegar nos dias de hoje. Então, quando a gente analisa alguma história, a gente vai, enfim, para uma visão muito ampla, né? O que aconteceu antes, no caso, né, da barata. O que aconteceu antes que essa barata apareceu? Não, veio uma pessoa que entrou aqui em casa e falou, olhou, tinha uma coisa fora do lugar, ou quis lavar uma louça. Sabe aquela pessoa que às vezes você se sente meio incomodada, porque a pessoa chega num horário, você não está com a casa arrumada, e aí você fica, putz, eu não estava pronto para receber a pessoa aqui, mas a pessoa veio. Tia Zumira. Então, Tia Zumira chegou e já... Tia Zumira, uma personagem. Uma personagem. Tia Zumira chegou e já ofereceu, já foi lavando a louça. E aí é invasão. Então são pequenos detalhes, assim, que os bichos, eles aparecem dando sinais do que está acontecendo. Ou a mosca. A mosca. Aqui nessa casa, já reparou que não tem mosca, né? Nessa casa não tem mosca. E na outra casa que a gente morava anteriormente, por um período,
começou a aparecer mosca de fevereiro até a gente mudar da casa. A mosca. Mosca e formiga também, né? E formiga. Começou a aparecer Muitos formigueiros. Alguns formigueiros, assim, na casa. Era uma casa com quintal... Aqui também tem área verde grande, até maior que lá, mas começou a aparecer, né? Ou seja, a gente estava de mudança ali, começou a... Mas fala o que você fala. A mosca ela aparece quando você tá... Quando tem um ambiente triste ou tem alguém que tem tristeza no ambiente. Então... Será que as pessoas vão acreditar nisso que a gente está falando? Porque, gente, parece loucura, mas é isso mesmo, tá tudo ligado. Basta você começar a observar. E olha, eu vou dizer uma coisa, o ser humano, ele aprendeu observando, a gente aprende observando. E o ser humano desenvolveu muita sabedoria, muita tecnologia e também ciência a partir da observação. A gente tem a medicina chinesa, a gente tem a astrologia, né, que o homem há pouco tempo que tem luz elétrica. Então, milhares de anos o homem só tinha à noite era olhar para o céu, né? Sim. E hoje a astrologia é tida como algo místico, mas na verdade é uma ciência. Se você buscar na Cabala, em outros conhecimentos, a astrologia é tida como uma ciência. E lá atrás, na antiguidade, era como chamam, os 3 reis magos, né, que foram visitar Jesus. Eles eram talvez astrólogos, né? Como que eles foram seguir uma estrela?